A Voz dos Açores, com Graça Castanho. Connosco, nos estúdios da SMTV, temos hoje a doutora Raquel Rosa, natural de Monsanto do Ribatejo, presentemente entre nós em visita aos Açores. Raquel, que prazer tê-la aqui connosco. Eu começo precisamente por mencionar que a Raquel é professora de português nos Estados Unidos, com um percurso lindíssimo, cheio de distinções, com imensos projetos. A Raquel vem do Ribatejo e vai para os Estados Unidos em que circunstâncias? Bem, eu terminei o meu curso de professora de português e inglês na Escola Superior de Educação de Leiria, que na altura era esse nome que tinha, e fui convidada para ir para os Estados Unidos dar aulas de português. Naquela altura não se falava ainda de português a nível do estrangeiro, e eu fiquei muito curiosa, queria saber o que era uma escola de português no estrangeiro e fui. E foi para uma escola comunitária? Fui para uma escola comunitária, sim, no Clube Português de Long Branch, na cidade de Long Branch. Há um clube português que tem mais de 40 anos, onde foi criada uma escola portuguesa para que os filhos dos imigrantes pudessem aprender tanto a nossa língua. Aliás, há uma proliferação imensa de escolas comunitárias de língua portuguesa para os nossos imigrantes. A Raquel, o que é que acha da situação do português hoje em dia nos Estados Unidos? O português tem um grande potencial para ser explorado a nível da integração nas escolas públicas americanas. A nível das escolas comunitárias, temos a situação um pouquinho mais delicada. Há falta de professores qualificados de português para lecionar aula nestas escolas. No entanto, o contexto destas escolas comunitárias não é o mesmo que era há 20 anos atrás. Porque se há 20 anos atrás as escolas portuguesas tinham muitos alunos, agora têm um pouquinho menos, porque já há uma competição com o balé, o futebol, atividades que há 20 anos, 30 anos atrás, as nossas comunidades estavam mais fechadas. Quanto mais abertas estão as nossas comunidades e quanto mais atingem outros patamares de qualidade de vida, e mesmo em termos profissionais, mais expostos estão a outros desafios e a outras atividades, o que rouba um pouquinho alunos das nossas escolas comunitárias. No entanto, o grande potencial que se avizinha para a língua portuguesa é em termos de integrar o ensino nas escolas públicas e nas universidades dos Estados Unidos. Aí há sim um grande potencial a ser explorado. Isso já está a acontecer, há muitos anos esta parte, esse esforço, e o número de escolas tem vindo a aumentar, o número de escolas públicas que recebem cursos de língua portuguesa? Há um aumento significativo, especialmente a nível da procura, não só por causa dos portugueses, mas também por causa dos brasileiros. A imigração brasileira para os Estados Unidos faz com que haja uma procura da língua e também do ponto de vista económico a nossa língua tem um valor que não tinha há 20 ou 30 anos atrás. Isso faz com que pessoas que estudam nos Estados Unidos, americanos, que precisam do português a nível de negócios, queiram procurar a nossa língua para aprenderem porque precisam dela em termos de trabalho. Então a língua começa a ser vista como uma língua de expansão mundial, sim, como uma mais-valia até para os currículos futuros e para o desempenho de profissões no futuro das crianças que frequentam essas aulas, Completamente, porque hoje em dia no mercado de trabalho, quem fala mais do que uma língua é mais valioso. Portanto, e nós portugueses temos a facilidade de assimilarmos ao português o espanhol, falando o inglês, portanto imediatamente fica logo a falar 3 línguas, o que no mercado de trabalho faz com que esse trabalhador seja mais valioso, nem que seja para um emprego simples de atender um telefone para encomendar pizzas. Mas Raquel, quem consegue falar português, inglês e espanhol consegue falar com 70%, à roda de 70% da humanidade. Exato. Isso é um investimento muitíssimo importante. Há uns anos atrás dizia-se que as comunidades portuguesas não eram muito sensíveis a essa necessidade de levar os filhos e as filhas a estudarem língua portuguesa, porque muitos deles falam e achavam que isso era suficiente. A Raquel tem sentido que já há uma sensibilização maior para se sair apenas do registro oral e incutir nas crianças e nos jovens que eles precisam efetivamente de aprender a ler e escrever para que essa aprendizagem seja mais substancial
consistente. E até porque agora há pouco tempo foi aprovado o exame da NUAL, tanto que é o equivalente ao português AP, ou português Advanced Portuguese, e isso foi um passo muito importante para o ensino do português nos Estados Unidos, porque é como se fosse um reconhecimento do valor do português. Portanto, já estamos a chegar ao nível das outras línguas e isso não acontecia antes deste reconhecimento. Ou seja, os pais começam a perceber que, se os meus filhos falam português e leem e escrevem, eles conseguem passar este exame e então aí já vou poupar alguns milhares de dólares quando eles chegarem à universidade e já começam a pensar duas vezes que sim, se calhar vale a pena os filhos aprenderem a ler porque e a escrever. Porque esses cursos também dão créditos aos nossos alunos. Eles já levam uma grande vantagem porque são falantes da língua. Isso é um investimento a longo prazo, certamente. Mas a Raquel não trabalha só na escola portuguesa, de Long Branch. A Raquel, de há uns anos esta parte, tem tido uma intervenção muito importante também numa universidade do seu estado. Nós desenvolvemos... Como é que tem sido essa experiência na universidade? Nós desenvolvemos o programa de português na Brookdale Community College, que tanto eu fiz o programa de raiz, o programa curricular das aulas, onde estive a lecionar durante algum tempo. Depois saí, o programa continuou. Presentemente não sei como é que está, não tenho acompanhado, porque depois mudei o meu rumo. E estou também a trabalhar numa escola pública americana a nível secundário, onde eu ensino inglês como segunda língua a alunos que não falam inglês. Muito bem. Então faz a transição desses alunos falantes do português. Muitos sim, e muitos também falantes de espanhol. E são vários níveis dentro da mesma sala, várias idades. Então é preciso individualizar essas aprendizagens. Sim, tanto nos Estados Unidos está muito na moda agora o scaffolding e os centers of learning, de rotação, e a aprendizagem é toda feita nesse sentido, onde os alunos trabalham ao nível que precisam. Portanto, nós temos que diferenciar a instrução em função da necessidade. Mas a Raquel é capaz de explicar o que é, de que se trata essa estratégia do scaffolding? Portanto, isso tem a ver com andaimes, com andaimagem. Como é que se processa essa dinâmica dentro da sala de aula para atingir os alunos individualmente? Portanto, nós temos os centros cada centro trabalha um skill, portanto, uma aptidão. Os alunos trabalham uma de leitura, uma de escrita, mas dentro de cada um desses stations, dessas estações de aprendizagem... Estamos a falar disto dentro da sala de aula. Dentro da sala de aula, exatamente. Com materiais específicos para cada centro. Isto pode ser, portanto, isto em termos de pedagogia da língua, isto pode ser aplicado ao ensino de qualquer língua, pode ser aplicado ao português, no meu caso é ao inglês, porque é aplicado ao nível secundário para os alunos aprenderem o inglês como segunda língua. Dentro, por exemplo, vamos imaginar que os alunos estão na estação do reading, da leitura, os textos têm que ser diferenciados em função do nível de leitura do aluno. Porque toda a gente sabe que se for demasiado difícil o aluno não entende, se for demasiado fácil o aluno perde o interesse porque é aborrecido. Portanto, então tem que haver ali um equilíbrio entre o que o aluno precisa de atingir e que de maneira a que não seja demasiado fácil. Portanto, e o docente também tem que ter consciência que tem que desconstruir determinados procedimentos, exercícios, para que o aluno ou a aluna chegue passo a passo ao sucesso de uma determinada atividade. É disso que se trata a tal andaimagem de que falávamos, não é? Muito interessante. Mas Raquel está numa situação um tanto ou quanto paradoxal, porque uma das suas missões é promover o português. Agora está a ensinar inglês, mas certamente que deixa mensagens poderosas a esses alunos. Vocês estão a aprender português para se integrarem, mas nunca esquecer o português. O que é que costuma dizer aos seus alunos e alunas e aos pais desta população que vai encontrando e que a procura para aprender inglês para se integrar? São duas missões completamente diferentes, não é? A nível do português é manter viva a nossa cultura e a nossa língua, que muito eu me orgulho, e para onde quer que eu vá faço questão de dizer que sou portuguesa de Portugal, original. E do outro lado temos o inglês, que é necessário para a integração dos alunos no mercado de trabalho e para concluírem os seus estudos a nível secundário. São duas missões completamente diferentes.
No entanto, há aqui uma coisa que eu acho que é muito importante de focar, que é a cultura. Nós temos pontos em comum com todos os povos da América Latina. Portanto, e aí... E com os PALOPs e com os países africanos de língua portuguesa. Exato, também. então tudo o que é nível de cultura que nós temos em comum, a mim facilita-me o meu trabalho, porque é uma mais-valia. Eu consigo, e os alunos conseguem identificar-se e ter pontos de referência comigo que não têm, como, por exemplo, com um professor americano que não conhece a cultura deles, e portanto logo entra, por exemplo, o futebol, que é uma linguagem universal que os miúdos adoram. Portanto, todas estas coisas fazem parte da maneira como nós nos interligamos com os alunos dentro da sala de aula, e isto vale quer para os alunos de português, quer para os alunos de inglês. Mas, Raquel, quando se fala de língua portuguesa num país como os Estados Unidos, nós estamos a falar de uma multiplicidade de origens, de etnias, de países envolvidos. E ensinar português implica também ensinar a língua e a cultura dos países de língua portuguesa, não só os africanos, como também outros espaços, de Timor, Leste, do Brasil, que é o grande representante em termos de número e de pujança também, de uso da língua. A Raquel tem tido essa experiência de receber docentes, até em Long Branch, alunos provenientes de outros países, e de ter que lidar com essas especificidades, com essa multiplicidade de culturas? Long Branch, portanto, a nível do português é muito específico ainda não há essa multiculturalidade, é tudo muito do Brasil e de Portugal em termos de língua portuguesa. Mas o futebol serve perfeitamente aos dois países. Claro. Quando há aquelas rivalidades, obviamente, que são saudáveis, e em termos, tanto dos Estados Unidos, a nível da escola americana, a diversidade é toda também dos países latinos, portanto, mas sendo mundos diferentes, acabam por ter muito em comum, e que em termos de cultura é sempre uma mais-valia nós conhecermos os dois mundos. Os mundos, é verdade. Raquel já falou aí várias vezes dos países da América do Sul, dos hispânicos em geral. E ainda há dias saiu um estudo que defende que dentro de 10 anos serão mais os falantes do espanhol nos Estados Unidos do que falantes do inglês. E isto poderá ter consequências importantes e substanciais, até porque os hispânicos não brincam com a sua língua, nem brincam com a sua comunidade nos Estados Unidos. E os Estados Unidos não têm uma língua oficial. Não há língua oficial. A língua dos Estados Unidos é a língua mais falada, é a língua da comunidade, da maior comunidade. Como é que a Raquel, especialista em ensino de língua, vê este fenómeno? Como é que perspectiva o futuro dos Estados Unidos quando os hispânicos, quando o castelhano for a maior língua de comunicação, o que parece que vai acontecer em escassas décadas? E qualquer pessoa que ache que isso não vai acontecer está em negação, porque o espanhol vai dominar os Estados Unidos, eu não tenho dúvida nenhuma, até porque em termos de natalidade, a comunidade hispana tem muito mais filhos do que o típico casal americano. Portanto, logo aí é impossível esses números não aumentarem. É fundamental ser, neste momento nos Estados Unidos, ou melhor, saber falar o espanhol. É fundamental, em termos até legais. Eu tive a experiência de fazer um estágio no Tribunal Superior de Newark, e os intérpretes de espanhol estão a ser usados a toda a hora. Porque os espanhóis, mesmo falando inglês, recusam-se a estar em situações formais e oficiais comunicando em inglês. Eles exigem o espanhol. Isso é uma política e é uma atitude consciente da comunidade hispânica. É muito interessante, não é? Seja em termos de hospitais, de tribunais. Em todo o lado. Tem que haver sempre funcionários que falem espanhol. Sempre. Pronto, é um aspecto cultural muito interessante que eles têm. Mas, Raquel, isso é de veras interessante para o português,
porque quanto mais espanhóis tivermos nos Estados Unidos, mais fácil é de convencer Sim. a comunidade hispânica de que o português é uma mais-valia e de uma aprendizagem muito fácil. Pronto, mas eu acho que nisso os nossos pais, os nossos encarregados de educação, poderiam aprender um bocadinho com essa comunidade, porque eles batem o pé e têm. Porque têm direito a isso. Pronto, qualquer comunidade nos Estados Unidos tem direito a intérpretes. Pronto. E então a nossa comunidade é muito reservada, não reclama, não exige. A partir do momento que os pais e os encarregados de educação perceberem que têm poder para chegarem junto dos Boards of Education e das escolas e exigirem o ensino do português. E das outras instituições públicas. Quando perceberem isso, quando perceberem o poder que têm na mão, eu acho que então aí a situação do português ainda vai ser mais... Então é preciso uma consciencialização política também. É preciso um trabalho na área cultural e político para que as pessoas percebam o poder que têm. Mas cada vez isso acontece mais. É preciso que os pais, e aqui eu acho que se calhar os clubes portugueses iriam ter um papel fundamental nesse sentido, de dar informação, passar a informação aos pais de como é que podem exigir junto tanto dos Boards of Education, dos distritos escolares. E acompanhar o processo, porque isso há toda uma documentação e há todo um processo. Há todo um conjunto de procedimentos ao nível da escrita, de cartas, de interação, de se fazerem representar nas reuniões. Claro. Os próprios clubes e associações deviam ter esse departamento para acompanhar. Era aquilo que eu estava a dizer, portanto, os nossos encarregados de educação, em geral, claro que há uma exceção à outra, portanto, não vão às reuniões dos distritos escolares, não vão. Portanto, se não vão, não pedem. Deixam-se ultrapassar pelas outras comunidades. Exato. Mas, Raquel, a sua vida é feita com jovens, não é? Sim. E tem 2 filhos lindos em casa, uma menina e uma menina, muito talentosos os 2. E claro que o pai e a mãe também fazem por isso, não é? Estão explorando todas as possibilidades para eles serem felizes, que é o que nós queremos. Quais são os grandes desafios para educar as nossas crianças lusas nos Estados Unidos? Eu gostava que falasse dos outros filhos, que estão bem sendo como seus, e como suas filhas, e dos seus. E da sua menina e do seu menino. Ora bem, portanto... Quais são as dificuldades que a Raquel tem sentido? Manter viva tanto a nossa cultura e a nossa língua, para mim, em termos como mãe, não é muito difícil, porque os meus filhos têm a sorte de estar com a avó e de vir passar o verão a Portugal. Além disso, eu tenho o cuidado de lhes mostrar Portugal e daí a minha visita aqui aos Açores, porque eu tive o privilégio, do qual sou muito agradecida de ter estado aqui há 5 anos atrás na universidade, e apaixonei-me simplesmente pela ilha, pela hospitalidade das pessoas, que são fabulosas, a gastronomia, a ilha em si é maravilhosa, e eu esperei que os meus filhos crescessem um pouquinho mais para lhes vir mostrar a ilha, e eles estão simplesmente apaixonados. Portanto, os Açores são qualquer coisa de fabuloso, um tesouro escondido que vocês têm aqui, maravilhoso, e eu acho que nós, como pais, temos que mostrar aos nossos filhos o que é Portugal, porque Portugal não é só a aldeia, estar ali fechadinho. Não, Portugal é um país do mundo global que tem coisas maravilhosas, a nossa cultura é fabulosa, e nós temos de ter orgulho daquilo que nós temos. E quando os nossos filhos sentem esse orgulho, imediatamente eles adquirem isso e identificam-se com os nossos valores culturais, e é isso que faz sermos portugueses lá fora. Eu costumo dizer, eu não me sinto uma imigrante, eu sou uma portuguesa que vive nos Estados Unidos. Raquel, quando nós nos encontramos há 5 anos na universidade, no âmbito do projeto, do curso de verão para professores de português nos Estados Unidos, aliás, um projeto financiado pela FLAD, com apoio da Direção Regional das Comunidades, como a Raquel se lembra, que eu tive o prazer de coordenar. Que expectativas é que a Raquel, como portuguesa, que nunca tinha visitado os Açores, que expectativas é que trazia? Vinha muito curiosa, porque, portanto, uma das grandes coisas que eu me lembro de estar curiosa era as praias de areia preta, porque aprendi nos livros de história que nos Açores não havia praias de areia branca, só, portanto, que era de origem vulcânica. É basalto, nossa areia então, é vulcânica. Vinha com muita, porque tudo o que eu conhecia era só dos livros e de ver na televisão, então, e toda a gente me falava, os Açores são muito bonitos, São Miguel é maravilhoso. E então vinha muito entusiasmada e se superou.
completamente as expectativas, tanto que superou que estou aqui de volta. E que curso maravilhoso foi aquele, não foi? Foi Sim. um grupo fantástico de docentes. Sim. Tanto que nós aprendemos uns com os outros. Sim, e isso é fundamental. Os docentes que estavam cá na universidade, Sim. deste lado, convosco, também a dos troca Estados de Unidos. partilhas e de experiências entre os professores é muito E importante. ficamos amigos e amigas para o resto da vida. Sim. Raquel, passaram-se 5 anos. A Raquel está aqui com os seus filhos, com o seu filho, com a sua filha, com a sua mãe, num contexto diferente, e já me falou das diferenças que já sentiu em 5 anos. Quais são essas diferenças que tem sentido? Porque na altura nós passeamos imenso. Sim. Vocês foram ver a Ilha de São Miguel em múltiplos contextos e certamente que está revisitando alguns desses espaços. Quais são as grandes diferenças que está sentindo na nossa cidade de Ponta Delgada, na nossa ilha? Acha que nós estamos bem encaminhados? A cidade está cada vez mais linda, a ilha está cada vez mais linda, ou como é que é? Tudo limpo, é uma coisa que eu acho que é impressionante. Ainda no outro dia estava a comentar com a minha prima, que também está cá, também a arrastei para vir cá. Tudo limpo, está sempre tudo limpo, indicações são claras, as setas para onde é que queremos ir. Portanto, há realmente, nota-se que houve um investimento em termos das estruturas e dos acessos. Eu estive no Mirador del Rei, não sei se estou a dizer Vista do Rei, estava diferente, já tem mais acesso, tem mais espaço, percebi perfeitamente, e depois falei com o senhor que estava lá e ele explicou-me as alterações que foram feitas. Também estive nas Poças da Dona Beija, também achei algumas diferenças, portanto, nota-se que está a haver um grande investimento a melhorar as infraestruturas para poder receber mais turistas. Olha, mas que bom, é de veras interessante saber que as pessoas vêm e que ficam muito agradadas e que estão em condições até de recomendar estes destinos maravilhosos junto dos seus amigos. Raquel vem de uma escola e vem de uma comunidade onde todos os anos há distinções, há prémios. A Raquel está sempre numa roda viva nos Estados Unidos e em Portugal. Quais são as situações que mais têm projetado a sua escola e que mais a têm agradado? Marques, nesta caminhada e motivos de orgulho. Uma que marcou mais, portanto, estes últimos anos da nossa escola, foi que nós fizemos um trabalho online que colocámos uma estátua de cera do Cristiano Ronaldo no Madame Tussauds em Nova Iorque. Portanto, aquilo para os miúdos foi uma loucura total, como deve imaginar. Não tivemos direito ao Ronaldo verdadeiro, mas o de cera serviu perfeitamente. Mas isso quer dizer que a Raquel ainda não encontrou o Cristiano Ronaldo? Não, pessoalmente? Não, mas isso é uma injustiça. A Raquel merecia uma foto, uma selfie, ao pé do Cristiano. Não é por aí. Porque ali o mais importante era pôr uma camisola portuguesa dentro do museu. Mas o Cristiano soube disso e já visitou ou não? Não faço ideia, portanto isso não faço a mínima ideia. Os miúdos adoraram, como deve imaginar. Foi loucura total, colocar a camisola de Portugal e a imagem de cera do Ronaldo em Nova Iorque foi qualquer coisa, com milhares Madame e milhares Tussauds, foi qualquer coisa de fabuloso, sim. Outras situações? Esse foi portanto, o projeto que fizemos com a Sousa Mendes Foundation, que também foi muito bom, que tivemos a visita de um dos netos do Sousa Mendes. Os alunos fizeram o projeto em 3 partes, portanto fizeram a investigação, depois tivemos uma senhora que toda a família dela foi salva por um visto do Sousa Mendes e o neto, portanto eles tiveram a perspectiva do que aconteceu à família e do que aconteceu a quem foi salvo. Mas Raquel, quem é o embaixador Sousa Mendes? Para as pessoas entenderem, porque muita gente... Quer fazer o enquadramento? Sim, muito genericamente. Sim. Vamos à Segunda Guerra Mundial. O que foi que esse embaixador português fez? Portanto, o embaixador Sousa Mendes salvou a vida, portanto foi contra as ordens de Salazar, deu vistos a mais de 30 mil pessoas naquela altura. Judeus, especificamente. De outra forma... teriam ido parar aos campos de concentração. É verdade. Muitas dessas pessoas foram para os Estados Unidos, para o Brasil e para a Argentina. Portanto, e os alunos fizeram um trabalho de investigação sobre isso. E Raquel, é um homem que vive, que morre na miséria, exato. Porque contrariou as orientações de Salazar e pagou poder. Um preço muito caro por isso. Ele e a família. Toda. Ele e a família. Portanto, e os alunos tiveram exatamente essa percepção. Eles perceberam o que é que aconteceu à família do Sousa Mendes, porque tiveram um dos netos dele que foi à nossa escola, e uma pessoa que toda a sua família foi salva por aquele homem. Portanto, eles conseguiram fazer as duas perspectivas da situação.
E depois a terceira parte do projeto foi ir a Washington DC, ao Museu do Holocausto, e ver, portanto, finalizar... Então essa visita foi o culminar de todo um trabalho feito. E uma das coisas mais engraçadas foi que os alunos detectaram erros nas informações que estavam lá do Sousa Mendes e escreveram ao museu a reclamar. Eles eram investigadores, claro. Eram os estudiosos da área, sabiam muito bem, não é? Exatamente. Falando dos judeus, os judeus portugueses, os judeus sefarditas, portugueses e espanhóis, foram os primeiros judeus a chegar à América do Norte. Sim, Há muita gente sim. que não sabe É que a primeira grande comunidade judaica de toda a América do Norte foram precisamente judeus sefarditas, que era enfim, a súmula dos portugueses e dos espanhóis, que chegaram lá. Pronto, Projetos para o futuro. Deixe-me só voltar um bocadinho atrás, se me permite. Depois ainda tivemos, a nossa escola foi a primeira escola e única comunitária a ganhar o Parlamento dos Jovens. Viemos, portanto, ao Parlamento representar os Estados Unidos no Parlamento dos Jovens. Estamos a falar da Assembleia da República. Exatamente, portanto, e ouvir a nossa escola, o nome da nossa escola e do nosso clube no Parlamento da República, confesso que me pôs os cabelos em pé, portanto. Mais recentemente tivemos então, através da American Organization of Teachers of Portuguese, recebemos o ano passado 2 prémios, a melhor escola comunitária com programa de português e melhor professora do ensino médio, que portanto, foram atribuídos à nossa escola o ano passado. Mas quem é essa professora do ensino médio? Estamos diante dela ou não? Sim, parece que sim. É verdade, Raquel, você foi homenageada pelo AOTP. Exatamente. E é muito interessante essa associação. Tem como presidente o nosso colega Luís Gonçalves, que é uma grande referência no ensino. Faz um trabalho espetacular. Faz um trabalho espetacular há muitos anos. Eu, há 16 anos, homenageei o professor no âmbito de um congresso internacional de língua portuguesa para a América do Norte, com os Estados Unidos, Canadá e México. Ele tem continuado esse trabalho e essa associação tem muitos brasileiros. Aliás, é criada maioritariamente por professores e professoras do Brasil e temos o nosso Luís Gonçalves como presidente. É um orgulho muito grande. E o ano passado, permita que diga que éramos a única escola de português de Portugal que ganhou alguma coisa, porque os outros eram todos portugueses realmente do Brasil. Este ano voltámos a fazer a gracinha e conseguimos receber mais um prémio da American Organization of Teachers of Portuguese, conhecida como a AOTP, e tornámos a receber o prémio de melhor instituição com programa de português, desta vez com um programa de intercâmbio que temos com a Escola de Secundária de Oliveira das Meias. Pelo 3º ano consecutivo nós vamos receber alunos, recebemos 40 e qualquer coisa alunos, com mais 10 professores, portanto uma comitiva de 50 e tal pessoas que ficam, portanto, no nosso clube, na nossa escola. São as nossas mães que tratam da alimentação, e eles ficam lá, e isso permite com que eles façam visitas a Nova Iorque, que de outra maneira, do ponto de vista económico, era insuportável. Pois é, e Nova Iorque está mesmo ali ao lado. Sim. Quanto tempo é que levam para ir de Long Branch até Nova Iorque? Portanto, depende do meio de transporte. De barco, meia hora, 45 minutos, de comboio, hora e meia, hora e 20. Há muitos portugueses em Long Branch. É uma comunidade muito forte. Não é uma comunidade imensa como a comunidade de Newark, mas temos um clube bastante sólido com a escola, temos os Filhos de Maria, que são um grupo mais ligado à igreja e que fazem eventos de cariz, de organização de fundos para ajudarem quem precisa. Temos um grupo de motards, portanto, que também fazem muitos eventos. Temos um grupo de futebol, os homens que jogam à bola, portanto, a escola. Portanto, temos ali várias coisas dentro do nosso clube que ano após ano, portanto, todo o trabalho ali é voluntário. E a Raquel conhece o trabalho fabuloso que o Clube dos Açores tem feito em Newark. Sim. O Clube dos Açores... É um clube referência. Era isso que eu ia para dizer, é um clube de referência. Estão muito bem localizados ali mesmo no coração de Newark, têm umas instalações fabulosas. Newark, New Jersey. Não vão as pessoas confundir com Nova Iorque. Não, mesmo Newark, New Jersey. Portanto, fica ao lado de Nova Iorque. Fica ao lado de Nova Iorque. Têm umas malaçadas fabulosas, fazem tanto na altura das festas do Divino Espírito Santo, têm lá também as suas celebrações.
e é um clube que está muito, muito bem conceituado em termos da comunidade, muito estável e sólido. E com muitos açorianos e açorianas envolvidos e envolvidas no estado de New Jersey, muito perto Sim. ali de Nova Iorque. E com essas palavras bonitas da professora Raquel acerca dos açorianos em Newark, New Jersey, nós vamos terminar este programa recordando que tudo aquilo que foi dito aqui pela professora Raquel Rosa acaba por ser uma inspiração para todos os professores e professoras que ensinam português pelo mundo fora. E despedimos-nos até um dia deste e não se esqueçam, sejam felizes! A Voz dos Açores, com Graça Castanho.